Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus a cada um de vocês. Uma alegria poder fazer esse vídeo. Eu acabei de chegar de Curitiba, vim dirigindo de Curitiba até Valinhos, bastante cansado. Estou aqui na TV Século XXI, vim fazer algumas coisas aqui. Antes de voltar para casa, eu quis fazer esse vídeo, essa conversa aqui com os irmãos. A respeito da obediência, da que a gente chama de deturpação, que eu estou chamando de deturpação da obediência. A questão é a seguinte, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que ao Deus que se revela é devida a obediência da fé. Filipenses, capítulo 2, vai ensinar que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos infernos, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. A obediência nos salvou. A obediência é a resposta do homem a Deus que se revela. A obediência, ela é, vamos dizer assim, ela está no coração do segmento de Cristo, né? A obediência, a pobreza evangélica, a castidade evangélica, são os chamados conselhos evangélicos, né? Então, para a honra e glória de Deus, desde os inícios, né? Desde o início da vida religiosa, esses três conselhos evangélicos passaram a ser assumidos e vividos por comunidades de irmãos e irmãs, né? Professando votos, né? Glória a Deus por isso. Nesses últimos tempos, nós sabemos, né, que ao longo dos séculos, assim como há livre exame e deturpação das Sagradas Escrituras, livre exame e deturpação da tradição, há livre exame e deturpação dos conselhos evangélicos. Falso conceito de castidade, falso conceito de pobreza e falso conceito de obediência, né? Um falso conceito de castidade, quando a castidade é pregada como se fosse uma castração, né? Exatamente, quando ela é olhada, né? Como se ser casto significa... Vou dar exemplo daquilo que eu mesmo vivi como religioso, né? Chegar ao extremo de, porque eu sou um religioso, eu não posso entrar num carro onde tem uma mulher, né? Eu não posso dar um abraço, eu tenho só cumprimentar a mão, só estender a mão, coisas assim. Existem comunidades religiosas, existem certos setores que deturpam a vivência do Conselho Evangélico da Castidade para práticas absurdas, e chegam ao ponto, né, porque esse tipo de castração depois estoura em grandes desvios, em grandes problemas, sem dúvida nenhuma. Desviam, né? Nós temos também falso conceito de pobreza, né? Vou ser bem claro, né? Pobreza, por exemplo, não tem nada a ver com sujeira. Ser sujo não é ser pobre, né? E às vezes tem comunidades que confundem a pobreza evangélica com miséria, com sujeira, né? Você vai ver, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, a pregação da pobreza evangélica, o modo como ela ensinava a pobreza para as carmelitas, você via que era tudo muito modesto, mas sempre tudo muito limpo, né? Sóbrio, mas digno. Então, existem deturpações, e existe uma grande deturpação da obediência. E eu quero falar disso hoje, né? Eu já escrevi sobre isso há um tempo atrás, e é complicado porque, irmãos, eu não estou falando aqui de algo que eu li por aí. Não, eu professei esses votos, entendeu? Eu pertencia a uma congregação religiosa, me debrucei, vivi esses conselhos evangélicos como um religioso, né? E vivo até hoje, porque os conselhos evangélicos são para todos os estados de vida, mas eu vivi como religioso, de votos professos, e agora vivo como pai e esposo, né? Então, assim, irmãos, existe
uma deturpação. Eu já tinha falado sobre isso, e eu parto de uma experiência, de algo que eu vivi a esse respeito. E eu falava para os irmãos o seguinte, que a obediência nunca é cega. E eu preciso explicar o seguinte: há termos que ao longo dos séculos eles vão evoluindo e os seus significados, né, vão sendo ressignificados. Por exemplo, se você pegar o conceito da palavra ecumenismo no início do século XX, e você pegar o conceito de ecumenismo a partir do Concílio Vaticano II seguinte, você vai ver que são duas realidades totalmente diferentes. O conceito de ecumenismo lá no início do século XX era praticamente a mesma coisa de um irenismo, né? Um pacifismo, algo sincrético, e por isso a igreja condenava aquilo que era conhecido por ecumenismo. Depois há uma ressignificação do termo, e hoje a palavra ecumenismo significa outra coisa, né? Não tem nada a ver com irenismo, não tem nada a ver com sincretismo. O ecumenismo é feito na verdade, né? Então, aí nós temos encíclicas, documentos, enfim. O conceito de obediência cega também foi ressignificado. Porque, meus irmãos, durante muito tempo, santos da igreja ensinavam e falavam a respeito de uma obediência cega, como uma obediência perfeita. A igreja vem ressignificando, mudando os termos, e a congregação para a vida religiosa, né, para a vida consagrada, a vida religiosa. Eu lembro, quando eu era legionário de Cristo, eu estava em Roma, e o prefeito dessa congregação era Franck Rodet. E Franck Rodet disse para toda a nossa comunidade que a obediência nunca é cega. A obediência é voluntariosa. Ele começa a dizer isso. É necessário que eu saiba aquilo que está sendo falado para mim, que eu entenda a bondade daquilo, ainda que aquilo me seja dificílimo, ainda que aquilo vá contra a minha vontade, ainda que aquilo exija de mim heroísmo, né? É voluntarioso, não é cego, né? Quando você tem que fazer um exame, por exemplo, né? A ordem que eu estou recebendo dessa pessoa, entre aspas, superior a mim, representante da vontade de Deus para mim. Quando a ordem que essa pessoa... quando eu tenho que julgar para ver o que essa pessoa está me dizendo é moralmente bom ou é imoral, isso já significa que a sua obediência não é cega. Significa que você está ponderando, porque existe, né, critérios claros para que você possa acatar a ordem que te é dada com obediência. Então, a obediência não é cega, não é ex machina, né? Você recebe uma ordem e executa a ordem, recebe uma ordem e executa uma ordem, independente do que for, porque você é obediente. Não. Isso não é a obediência que a igreja ensina. Não é a obediência que a igreja ensina. E agora eu vou ser bem sincero, vou ser bem concreto, e você vai saber aonde que eu estou querendo chegar, né? Se você está recebendo uma ordem e você executa essa ordem sem levar em conta a moralidade, sem levar em conta se aquilo que você está obedecendo é moralmente bom, você está pecando também. Quem te deu a ordem peca, e você peca por obedecer uma ordem imoral. Tá ok? Então, eu vou ser bem concreto. No nosso meio, né? Eu sou Renovação Carismática Católica, ok? Eu represento a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, na Renovação Carismática do Conselho Arquidiocesano em Campinas. Eu sou participante de grupo de oração desde os meus 12 anos, ok, irmãos? Então, assim, é um movimento, né, onde eu tenho comunhão com os meus líderes e tudo isso. Então, eu não falo como alguém de fora, eu falo como alguém que ama. Eu falo como alguém que é carismático, né? E eu não aceito, né, que essas coisas aconteçam
dentro do movimento ao qual eu faço parte, né? E eu quero dizer para você que fazer oposição a atitudes de certas pessoas não é fazer oposição ao meu movimento, muito pelo contrário, é dizer que nós não somos coniventes, ok? E eu vou ser bem concreto. Se você, coordenador de grupo de oração, recebe uma ordem, e a ordem é, né, cancele o retiro com o fulano de tal que você convidou. Você precisa saber por que essa ordem está sendo dada. Você precisa saber se essa ordem é moralmente boa. Se esta ordem é moral. Qual é o motivo dessa proibição? E quando você for lá dizer para o pregador, para o músico, para o servo de Deus, olha, eu tenho que cancelar esse retiro, você vai dizer para ele por quê, e você vai dizer para ele quem foi, para que esse irmão tenha condições de procurar o entendimento, procurar a comunhão, procurar os esclarecimentos, ter a oportunidade de se converter, ter a oportunidade de mudar, ter a oportunidade de pedir perdão. Agora, você simplesmente olhar e falar assim, olha, eu cancelo com você, eu não te convido. Ah, mas por quê? Não, eu só estou obedecendo. Desculpa, você está errado, irmão. Esse só estou obedecendo é imoral. Eu vou dizer para você, o nome e a imagem de alguém é algo precioso, viu, irmãos? E às vezes nós estamos queimando o nome e a imagem dos irmãos, né? Isso é grave, isso é imoral, né? As nossas instâncias de serviço, o grande papel delas é gerar comunhão. O grande papel delas é prestar serviços, né? Então, ir atrás dos irmãos que estão tendo algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, conversar com eles para trazê-los à comunhão. Só que o que está acontecendo é o contrário. Quem devia estar indo atrás, na verdade está sentado, né, como se fosse, né, um rei, e aí os outros têm que ficar indo atrás para buscar comunhão. Né? É o contrário. Ao invés dos coordenadores estarem a serviço da comunhão, buscando a comunhão, buscando os, entre aspas, problemáticos, já que estão colocando assim, os polêmicos, já que estão colocando assim, procurando esses irmãos para ter um diálogo. Eles estão sentados, né, tranquilos em dizer, não, esse pessoal está fora da comunhão. Né? Isso acontece muito. Graças a Deus, não aconteceu comigo, tá? Eu não estou falando de mim, porque eu tive agora, essa semana, em Curitiba, na Colo de Deus, e era a Associação do Senhor Jesus com uma comunidade de vida e aliança, né? Então, não envolveu nenhuma estrutura, não envolveu nenhuma instância de coordenação, nem nada disso. Eu estou trazendo esse tema por causa das conversas que eu tive com alguns irmãos, e eu não estou pensando em ninguém específico agora, sendo muito sincero, não estou pensando em ninguém específico, nada, né, concreto, mas eu tenho certeza que você entende, você pode muito bem encarnar isso em realidades que você conhece, que você inclusive viveu ou vive, ou infelizmente pode ser que venha a viver, porque essa é uma realidade triste e acontece muito no nosso meio. Então, irmãos, ao Deus que se revela é devida a obediência da fé. E a obediência salvou o mundo, e a obediência é sinal do seguimento de Cristo. Agora, esta obediência tem que ser a obediência da igreja. Uma obediência voluntariosa. Heróica? Sim. Que mata a nossa própria vontade? Sim. Mas não imoral. Então, se você executa uma ordem e não tem conhecimento da moralidade dela, você está sendo imoral também. Você está pecando também. Ok? Deus abençoe. Boa noite a todos. A paz.